Né? O grande passo do Ocidente foi justamente separar o Estado da religião, que foi o que... Sim, exatamente, o laicismo, que inclusive o Olavo tem raiva disso porque foram os protestantes que fizeram, né? E isso de fato foi, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente esquece disso. Hoje os Estados Unidos é um país absurdamente protestante, mas a primeira emenda é a separação da igreja do Estado, porque eles vieram fugidos, eles foram fugidos, tanto dos anglicanos lá da Inglaterra, quanto dos católicos no continente, né? Eles sofreram perseguição religiosa e, portanto, eles fundaram um país em que a religião e o Estado não se misturam, né? Então, o que eu falo é o seguinte, todo mundo precisa de uma grua para construir um edifício. Depois que o edifício está pronto, você não precisa mais da grua. Então, eventualmente, a gente pode ter sido construído com bases que a gente hoje elas estão atrapalhando. Se você mantém uma grua na frente de um prédio pronto, ela é um você acha, problema. Então, hoje em dia que ela está te atrapalhando a vida. Para você, hoje em dia, a religião atrapalha o avanço da humanidade? Em determinado ponto, sim. Entendeu? Em determinado ponto, sim. Você discorda de mim, por exemplo, que se a Arábia Saudita não fosse wahhabita, as coisas não seriam melhores? Mas eu também concordo que se ela fosse cristã, as coisas seriam melhores lá. Depende. Por exemplo, se for autoritário, mesmo problema. Você concorda que a sociedade dos Quakers, por exemplo, era ruim para a maioria das pessoas? Mas é que qual é a sociedade cristã autoritária atualmente? Então, hoje tem menos. Você percebe que os próprios ensinamentos judaico-cristãos, aqui eu vou trazer o Zuzu para a conversa, os próprios ensinamentos do Cristo, assim, ao longo quando o Estado se juntou com a religião, deu cagada. Deu cagada, exatamente. Quando separou, aí cada um em oposição ao que Cristo falou, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele separava o terreno do espiritual, né? Então, muitas vezes, na verdade, assim, a história, inclusive, da civilização contemporânea, e você vê isso na educação pública no século XX, ela é muito influenciada pela filosofia cristã, que reequilibra a humanidade, trazendo o feminino, a compaixão, o diálogo, né? O mundo é infinitamente menos violento por causa de Jesus Cristo reinterpretando e Moses reinterpretando, inclusive, porque a religião cristã, a religião judaica. O Moisés que bolou. E o Moisés... Era uns macacos, meu. Claro todo mundo adora o Moisés. Era uma... Não, mas não é. É que o Moisés, eles não dão muita moral pro Moisés. O Moisés a gente vê lá meio como um profeta. Só na novela da Record. Só na novela da Record. Lá ele muito tem, bem lembrado. lá tem carinho. Lá ele tem moral. Porque o Cristo ele foi um revolucionário, ele mudou um aspecto, mas quem pegou a bucha foi o Moisés. Mas aí o Pirula discorda de ti. Não, eu não discordo que o Pirula tem uma visão. Eu não discordo que o texto seja bom. O problema é o seguinte, não há nenhuma evidência historiográfica de que Moisés realmente tenha existido. É só isso. Tipo, de que Moisés tenha sido um personagem real. Eu achei que a divergência era só quanto a qual a dinastia egípcia que tinha rolado. Não há evidência do Êxodo, não há evidência do Êxodo, nenhuma, e nenhuma é nenhuma mesmo. E não há evidência de que Moisés tenha sido um personagem real. Quer dizer que ele não foi? Não. Quer dizer apenas que não há evidência disso. O Êxodo, sim, meio que dá pra bater o martelo, porque assim, nesse caso do Êxodo, a evidência negativa vale como positiva. O Cristo histórico, você nós vamos levar ele pra Israel. Assim, você diz que existiu. Quando você chegar lá... Isso aí, meu irmão? Quando você chegar lá, cara, no isso daí túmulo, até os arqueólogos israelenses assumem isso. Arqueólogo chora a hora que chega lá. Você já foi lá? Você foi pro Monte Sião. Se você tiver essa experiência da sua vida, você vai no Monte Sião, se arrepia igual um babuíno. Mas se você vai no Coliseu também. Eu fui na Muralha da China também. Coliseu é morte. Isso. Coliseu é baixo astral. Vai lá no Monte Sião, se arrepia que nem um babuíno. Isso pra mim é proibido escavar lá em Jerusalém, você tá entrando num lugar que você nada. acha especial. O grande problema é esse. A gente é muito influenciável pelo nosso psicológico. Então, a gente entra num lugar que a gente já... Por exemplo, se eu entrar de novo... A casa da minha avó foi demolida já, onde eu fui criado. Se eu entrar de novo na casa da minha avó, provavelmente eu ia ficar aos prantos. Então é uma coisa, se você é uma pessoa que tem uma fé religiosa muito forte, se você vai... Um muçulmano vai pra Meca, é uma coisa extremamente extraordinária. Pra mim, isso não quer dizer que Meca realmente seja especial, como um ambiente. É simplesmente porque as pessoas se sentem especiais em Meca. Quando você vai olhar essa questão... Você que pensa, Pirula. Tá, você que pensa. Eu que penso, mas